Vamos ler os versículos de número 3 em diante, por favor, filho. Obrigado. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou um jejum em todo o Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos das nações? Na tua mão há força e potência, e não há quem te possa resistir. Até aqui, glória a Deus. Feche teus olhos, por favor. Senhor, nós estamos tão felizes, porque estamos em culto, onde podemos relembrar a maior oferta já feita em todos os tempos para uma humanidade, que foi Jesus Cristo, o nosso Senhor. Este culto, Senhor, nós estamos aqui para tornar lembrado isso, relembrar isso, fazer vivo isso na nossa memória, através desta ceia, através daquilo que o Senhor nos ensinou, através desse ato tão singelo, sublime, que a igreja, Senhor, participa e tem o privilégio de participar, que é cear ao Senhor, que é compartilhar do cálice que representa o teu sangue, do pão que representa o teu corpo. Nós lhe somos gratos, Senhor, somos privilegiados por tamanha oportunidade. Obrigado, muito, muito obrigado. Fala conosco através da tua palavra. Derrama sobre nós um óleo fresco de entendimento, de discernimento, de compreensão, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Meus irmãos, eu quero conversar com você hoje. Não faz isso não. Pensa pra nós, Cadê a Não, vamos embora. Cadê você, não? Eu estou te ouvindo, hein? É bom. Só não é melhor daquilo que nós estamos comendo aqui todos os dias às 5:30 da manhã. Eu quero convidar você a vir comer comigo. Tem sido sobrenatural, hein, Anderson? Glória a Deus. Deixa eu falar com você. Já chegou um momento na sua vida em que você está caminhando, está vivendo a sua vida, e você agora decidiu caminhar com Jesus. Você fez alianças poderosas com Jesus. Todos os dias você tem alguns desafios, mas você procura caminhar com Jesus. E aí, quando você acha que está indo tudo bem, está tudo certo, há um sentimento de paz no seu coração. E aí chega alguém e dá uma notícia. E essa notícia tira você dos trilhos. Já aconteceu isso com você? Pergunta para o seu vizinho, você já viveu isso? Fala assim para ele: se você não viveu, se prepara. Já chegou algum dia, Fábio, na sua vida que está tudo bem, e de repente chega aquela notícia que te rouba a paz, te leva para um canto, deixa você preocupado, angustiado, ansioso. Já aconteceu isso com você? Foi o que aconteceu aqui nesse texto que nós lemos.
eu quero te inserir nele para compartilhar aquilo que Deus tem falado conosco nesses dias. A história aqui está falando do reino de Judá, um povo que Deus está trabalhando, está tratando, e já faz algum tempo que Deus vem tratando. Este povo faz parte daquela caravana que saíra lá da escravidão do Egito, das mãos de Faraó, peregrinaram pelo deserto, alcançaram a terra, e agora estão debaixo de paz. O rei aqui desse povo é um homem chamado Josafá. E a Bíblia diz que Josafá é um homem que procura, diferente um pouco dos seus pais, ele procura andar na presença de Deus. Assim como eu e você, Josafá tem os seus desafios. Assim como eu e você, Josafá tem os mesmos desafios que o Maurício contou aqui no seu testemunho. Os desafios de às vezes estar cheio de paixão, cheio de... Mas os desafios de algum momento se vê querendo desistir, se vê querendo... Josafá, este é o rei, este é o homem que Deus levantou para conduzir esse povo agora. Então Josafá está no seu reino, desfrutando da bênção do Senhor, até que chega uma notícia. E a notícia não é a das melhores. A notícia é a seguinte: Josafá, mais na frente, um reino se uniu com outro reino, que se uniu com outro reino, e eles estão se organizando para vir invadir Judá, para vir invadir a nossa terra. Pensa a cabeça desse homem. A casa caiu. Tudo bom, Zé? A coisa vai esquentar. A notícia que chega é uma notícia de que eles vão invadir e vão matar todo mundo. A Bíblia diz que Josafá fica inquieto. Aquela paz que outrora estava reinando no coração dele, agora já não é mais paz. Agora já não é mais calmaria. Começa a haver um burburinho no meio do povo. O povo começa a ficar preocupado. Poxa, um reino se uniu contra um reino, se tornaram maior do que nós, vão invadir e vai acabar com tudo. Eu fico imaginando eles pensando de novo na escravidão lá do Egito. Eu fico de novo imaginando eles pensando em toda aquela coisa ruim que eles viveram no Egito, agora sabendo que alguém vai vir e pode os escravizar. Mas a Bíblia diz que quando Josafá ele recebe essa notícia, ele reúne o povo, e foi onde nós lemos o verso de número 3. Então Josafá temeu, e o que ele fez? Pôs-se a buscar o Senhor e apregoou um jejum em todo o Judá. E aí o povo se ajuntou para pedir socorro ao Senhor, e todas as cidades circunvizinhas vieram para juntos buscarem ao Senhor. Olha que coisa interessante. Lembra que eu disse para você, se você não teve um dia ruim, um dia de que notícia ruim vai chegar, pode ser que ela chegue para você. Se você ainda não teve, pode ser que ela chegue em algum momento para você. A questão é, quando a notícia chegar, como é que você vai se posicionar? A pergunta é, quando o mau dia chegar, quando aquela notícia que vai te tirar do eixo chegar, qual vai ser a sua forma de lidar com isso? A Bíblia diz que Josafá, ele se levantou diante do Senhor, e a primeira coisa que ele fez foi: vamos orar, vamos jejuar. O jejum aqui está falando, o sentido do jejum aqui é arrependimento. O sentido do jejum aqui de Josafá é um sentido de quebrantamento diante do Senhor, de humilhação diante do Senhor. O motivo do jejum aqui de Josafá é: ei povo, precisamos reconhecer a soberania de Deus. Ei igreja, precisamos despir-nos de nós mesmos para entendermos quem de fato é esse Deus. A Bíblia diz então que todo o povo começa a orar e a jejuar.
Todas as vezes que Deus nos convoca para um tempo de oração, Ele está nos preparando para coisas gloriosas. Tanto no aspecto de portas grandiosas sendo abertas, como no aspecto de proteção, aquilo que vai vir como maldição contra nós, como aquilo que vai vir como perseguição contra nós. Então você precisa estar preparado para as notícias que podem chegar. Você está aí comigo? Está fazendo sentido para você o que eu estou te dizendo? Então olhe na bolota do olho do seu vizinho e diga para ele assim: fique esperto. Melhor a isso, diga para ele: você está convocado para um tempo de jejum e de oração. Está aí comigo? Muito bem. A história diz então que a igreja se reúne, a igreja ora, a igreja jejua. Enquanto, Tereza, a igreja está orando, está jejuando, sabe o que Deus faz no meio do seu povo? Ele começa a falar, ele começa a liberar profecias, ele começa a liberar a palavra do alto. E a palavra que Deus libera do alto é a seguinte: o profeta vai então diante de Josafá e fala: Josafá, fique tranquilo, fique em paz. O Senhor manda dizer que essa guerra não é sua, essa guerra é do Senhor. Você está comigo? Imagine se Josafá não está orando, imagine se Josafá não está jejuando, imagine se a igreja não está orando, imagine se a igreja não está jejuando. O que teria acontecido com o reino de Judá? Eles teriam sido dissipados, eles teriam sido massacrados. Mas quando a notícia mal chegou, eles se posicionaram diante de Deus e Deus bradou no meio do seu povo. É assim comigo e com você, irmão. Se você não estiver com a sua vida em Deus, buscando a Deus, se consagrando a Deus, se esforçando para buscar a presença de Deus, se esforçando para estar nos pés de Jesus, se você não fizer isso, o dia mal vai chegar. E sabe o que vai acontecer com você? Você vai sucumbir, você vai ficar prostrado. Mas se você estiver ligado no corpo, se você estiver em Deus, se você estiver buscando a presença de Deus, se a sua vida estiver comunicando a presença de Deus, a resposta de Deus vai vir, você vai ouvir e vai entender no seu espírito. Foi assim que aconteceu. Então Josafá, ele levanta o povo ora, o povo jejua, sabe? E depois do jejum, obrigado por me servir aqui, obrigado. Depois do jejum a palavra é liberada. Então aquela notícia má, aquele desespero que tem no povo agora já ficou como secundário. O povo não quer saber mais da notícia, o povo agora quer saber da profecia, o povo agora quer saber da promessa, o povo agora quer saber do que Deus falou, o povo agora quer caminhar na direção de Deus. Você não vê no texto o povo se preocupando com mais nada, agora o povo está ouvindo a voz de Deus. Então Josafá, usado por Deus, ele organiza o povo. Ele diz para o povo: olha, eu gostaria que os cantores da igreja estivessem na frente marchando. Eu gostaria que atrás dos cantores estivessem os homens fortes de Deus, orando e buscando a presença de Deus. E atrás dos cantores e desses homens que estão buscando a presença de Deus, nós vamos marchar na direção da bênção do Senhor. Isso está falando de uma vida de oração. Isso está falando de 5:30 nós colocarmos a nossa cara no pó e rasgarmos o nosso coração diante de Deus. Isso está falando de que se Deus está à nossa frente, não tem ninguém, inimigo algum, que vai poder nos superar, nos suportar. Aleluia. A Bíblia diz que enquanto o povo de Deus agora está fazendo culto, enquanto o povo de Deus agora está glorificando ao Senhor, enquanto o povo de Deus agora está cantando, está adorando, está marchando diante da presença de Deus, algo terrível está acontecendo lá no arraial dos inimigos. Pô, irmão, isso é ou não é sobrenatural? A expectativa dos inimigos era: Judá vai se organizar e vai vir combater contra nós. Porque quando um exército inimigo manda uma notícia,
A expectativa dele é esperar você contra-atacar, sim ou não? Sim. Eu te mando uma notícia para você vir e eu acabar com você. Mas a Bíblia diz que o povo não saiu antes do comando de Deus. O povo não foi antes da direção de Deus. O povo primeiro ficou buscando a Deus com jejum, oração e louvor. Jejum, oração e louvor. Enquanto eles jejuavam, oravam e cantavam, Deus liberava a palavra. Deus liberava a palavra. Deus liberava a palavra. Aqueles mais inteligentes pegavam a palavra no seu espírito e se fortaleciam como os verdadeiros soldados de Cristo. Aleluia. A Bíblia diz então que enquanto esse povo está ali adorando, marchando no arraial dos inimigos, algo sobrenatural está acontecendo. Os inimigos de repente se contendam entre si. Os inimigos de repente, entre eles, começa uma guerra, começam a se matar. Aí eu entendo aquela oração de Davi: Senhor, torne confundidos meus. O que isso significa para mim e para você? Que a minha luta, a sua luta, não é contra carne nem sangue, mas contra principados, contra poderes nas regiões celestes. Como é que eu travo as minhas lutas contra principados e poderes nas regiões celestes? Brigando, discutindo, intimidando, sendo intimidado? Não, é debaixo do joelho, é debaixo da oração, é com jejum, é com palavra. É espiritualmente que eu venço as minhas guerras. Aleluia. E a Bíblia diz que esses homens estão cegos agora. Eles já não enxergam mais Judá como seus inimigos. Por que isso está acontecendo? Porque Deus liberou um espírito de morte contra os inimigos do Senhor. Deus liberou um espírito de contenda contra todo aquele que se levanta contra a igreja do Senhor. Então deixa eu dizer algo para você. O dia mal quando chega para você, a notícia ruim quando chega para você, não é para te matar, não é para te fazer ficar prostrado, não é para te tirar o foco, mas sim para você lembrar que tem um Deus todo-poderoso que trabalha e age ao seu favor. Aleluia. Só que você só consegue discernir isso se você estiver no corpo, se você estiver pertencendo ao corpo, cujo cabeça é Cristo. Porque se você estiver desconectado do corpo, a luta vai vir, o dia mal vai vir, a má notícia vai vir, e você não vai discernir. Você vai achar que estão perseguindo você e a questão é pessoal. De forma pessoal você vai querer dar respostas, e você não vai vencer, porque não foi essa a arma que Deus te deu. A arma poderosa que Deus deu e equipou a sua igreja fala de oração, de jejum, de palavra de Deus. Você está aí comigo? Amém. Vira para o seu vizinho que você está armado hoje. Fala para ele: eu estou, fica esperto. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. A conduta de Josafá foi buscar o Senhor. Quando a luta chegar, quando o dia mal chegar, busque ao Senhor. Enquanto não chegou, busque ao Senhor. A Bíblia diz que em todo o tempo nós precisamos estar buscando ao Senhor. Em tempo e fora de tempo nós temos que estar buscando ao Senhor. Em todo o tempo você precisa buscar ao Senhor. Em todo o tempo você precisa estar orando. Em todo o tempo você precisa fazer orações cheias de temor. O que é isso, irmão? Muitas vezes a nossa oração é arrogante. E eu falo isso com muito respeito a você, porque estou falando de mim mesmo. Nós somos arrogantes na nossa oração. Nós não humilhamos como deveríamos nos humilhar. Nós achamos que Deus é o supermercado Extra, Carrefour. Nós achamos que Deus é o Roldão, é o não sei quem. Que Deus, Ele está lá e tem que me abençoar, e Ele precisa me abençoar porque eu orei. Ei, isso fala de soberba. Isso fala de orgulho. Não, Deus tem que me abençoar porque eu sou um dizimista na sua casa. Não, Deus tem que me proteger porque eu sei. Deus, não, Deus. Ei, irmão, nós cantamos, a primeira canção que nós cantamos: não vim atrás de bênçãos. Jesus, tu não deves nada para mim. Jesus nos deu um amor sacrificial. Agora devedores aqui somos nós. A Bíblia diz: a ninguém deveis nada senão o. E o amor é de quem? Meu, seu? Não. O amor de Cristo em nós. É o amor de Cristo em nós.
Então é isso que nós devemos uns para com os outros. Então a minha oração, ela precisa ser uma oração cheia de temor. Diga para o seu vizinho, olha na bolota do olho dele mesmo, assim como um profeta, e fala: para de ser orgulhoso, para de ser soberbo na sua oração. Aleluia. Nós precisamos rasgar o nosso coração diante de Deus. Nós precisamos. Quando nós lemos essa história aqui de 2 Crônicas, capítulo 20, parece que foi algo tão simples, mas não foi, João. Foram dias de lamento, de choro, de quebrantamento de um povo achando que ia ser destruído, de um povo que achou que ia ser banido da terra. Então rasgaram o coração, falaram com o Senhor, lembraram o Senhor de certas coisas. Quando eu leio aqui no texto, diz que Josafá lembrou o Senhor. Eu fico pensando, será que Deus é esquecido? Josafá disse para Deus assim: Senhor, o Senhor lembra quando trouxéssemos pelo deserto, tirássemos da escravidão do Egito, e nós passamos aqui exatamente onde esse povo está, e o Senhor não permitiu que nós os destruíssemos. Agora eles estão vindo contra nós, Senhor. Mas olha que coisa interessante, Josafá não está lembrando Deus, porque Deus não esquece de nada. Josafá, na verdade, com esta oração, está se lembrando de que Deus fez e falou. Então simplesmente ele está dizendo: Deus, Tu és fiel para cumprir o que falou. Quantas promessas você não tem da parte de Deus? Quantas promessas nós não temos da parte de Deus? E às vezes nós nos esquecemos delas. E quando o dia mal chega, ao invés de lembrarmos Deus das promessas, nós ficamos resmungando, nós ficamos murmurando, nós ficamos aquém daquilo que poderíamos receber. Mas Deus quer nesta manhã sacudir você aí da cadeira, para que você lembre de que seu Deus é vivo, para que você lembre que o salmista diz que Ele não dorme e nem tosqueneja. Este é o seu Deus. Para que você lembre que Ele é fiel na guerra, que Ele é fiel na batalha, para que você lembre que se você deleitar o seu coração nele, Ele vai satisfazer os desejos do seu coração, para que você lembre que você precisa confiar nele, confiar nele, confiar nele, e o mais Ele vai fazer. E para isso, Deus não se esquece. Então você precisa ter um coração cheio de temor. A sua oração precisa ser cheia de temor. Você precisa lembrar a Deus sobre as vitórias que você já teve. Meu irmão, não sei você, com 47 anos eu me lembro de muitas guerras que já travei. Como me lembro? Me lembro das vitórias também. Aí às vezes no dia atual chega uma lutinha, ao invés de eu me recordar das muitas vitórias que já tive nas batalhas, eu fico preso nas minhas lutinhas do dia. Por isso que você precisa me orar. Você precisa orar para lembrar das vitórias que Deus já te concedeu. Você precisa vir orar para lembrar de que esse Deus não esqueceu de você. Você precisa vir orar para lembrar das promessas que Deus fizera para você e para a sua casa. Se você não estiver em oração, irmão, você não vai se lembrar e vai achar que Deus se esqueceu também. Você está comigo? Aleluia! Você precisa lembrar. Você precisa ser objetivo nas suas orações. Quando Josafá reuniu o povo, ele foi objetivo. Ele sabia o que ele queria. Deus, nós queremos um livramento. Deus, Tu és o nosso Deus. Tu nos trouxe até aqui. Às vezes nós oramos no atacado. Uma das coisas que a nossa oração aqui pela manhã, todos os dias, tem me ensinado, é que as nossas orações precisam ser propositais. As nossas orações precisam ter nome, dia, hora, endereço. Precisa ter objetivo. Não dá para fazer oração no atacado, irmão. Oração no atacado, com muito respeito, temor e carinho, eu falo para você, é oração de crente sem compromisso. Por que você ora no atacado? Porque você não quer se comprometer. Então você ora no atacado. Deus,
Abençoa toda a igreja, amém. Deus abençoe minha comida, minha casa, minha família, amém. É mais fácil. Não te traz comprometimento, compromisso. Mas aqui todos os dias, às 5:30 da manhã, nós estamos aprendendo sobre isso. A oração, ela precisa ter objetivo. Claro, definido. Por que é que nós estamos orando? Quem são as pessoas? Nome, motivos. Você precisa entender isso. Não, Deus sabe de todas as coisas. Claro que Deus sabe de todas as coisas, irmãos. Nós não temos dúvidas sobre isso. A pergunta é: você sabe? Não dá para vencer um inimigo que você desconheça. Você está aí? Amém? Se você não conhece o seu inimigo, você não sabe como ele vai te atacar. Você não sabe se vai ser pela frente, pelo lado, pelas costas. Então você não se protege. Lembra o que diz Paulo lá em Efésios, no capítulo 6, dos versículos 10 em diante? O que Paulo diz? No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus e permaneceis. Então eu preciso me revestir. Tem guerra que você vai precisar da lança. Tem guerra que você vai precisar estar com capacete, porque os dardos vão vir. E se você tiver sem um capacete, vai bater e entrar dentro de você. Tem guerras que você vai precisar estar bem calçado. Tem guerra que o escudo vai ter que estar aqui, ó, na frente, porque as setas vão vir e você vai precisar se proteger. Então a sua oração não pode ser no atacado. Você tem que ser pontual. Você tem que ser pontual, objetivo. Vai comigo, irmão? Amém. Diga para o seu vizinho, você precisa ser pontual. Você precisa ser objetivo. Melhora isso, diga para ele, você precisa ser objetivo, irmão. Aleluia. Glória a Deus. Josafá orou com objetividade. E ele orou confiando na resposta de Deus. Publica o versículo 12, filha, por favor. Olha o que ele diz. Ah, nosso Deus, porventura não os julgarás, porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que faremos, porém, os nossos olhos estão aonde? Postos em ti. Ô irmão, isso é poderoso, isso é glorioso. O que Josafá está dizendo aqui? Olha, o povo é em número, é muito grande, é um exército muito grande, eles se aliaram, nós somos quase nada perante eles. Olha, eles estão vindo contra nós, nós nem sabemos o que faremos, porém, os nossos olhos estão em. Isso não é uma oração poderosa, irmão. Às vezes você vai estar aqui de joelho, como eu já estive muitas vezes, não sai uma palavra. Não sai. Aí eu tento ouvir a oração dos irmãos, eu também não consigo. Meu coração só chora. Meu coração só está contrito, quebrantado. Não vai. Eu tento falar, não sai. Abra a mim, não sai. Tento levantar, também não consigo, porque de joelho tem que estar. O que eu entendo? Diante de todas as adversidades, diante de todas as perseguições, diante de todas as angústias e frustrações que a vida acaba me trazendo, porém, os meus olhos estão postos em ti. Glória a Deus. Irmão, não tire os seus olhos de Jesus. Você não pode tirar os seus olhos de Jesus. Enquanto seus olhos estiverem em Jesus, Ele vai se encarregar das lutas que querem roubar a sua paz. Aleluia. Glória a Deus. Josafá orou confiando na resposta. E Deus, Ele mostra para Josafá que aquela terra não é dele. A Bíblia diz que depois que toda essa cena acontece, o comando de Deus agora para o povo de Judá é: vá até o acampamento dos inimigos.
E eles vão até o acampamento dos inimigos. E quando eles chegam no acampamento daqueles que queriam destruir Judá, eles encontram uma destruição muito grande. Os inimigos estão mortos. Os que não morreram fugiram. E o que tem lá além disso? Tem despojo da guerra. Tem bênçãos. Tem muita coisa boa, ouro, prata, comida, alimento. Então o povo entende, o nosso Deus é poderoso. O que isso demonstra para mim e para você, irmão? Demonstra que o nosso Deus é especialista em coisas sobrenaturais. Às vezes nós ficamos tão céticos com tantas coisas que acontecem dentro da igreja, que a gente deixa de crer no sobrenatural de Deus. A gente até fala sobre, a gente até discute sobre, a gente às vezes até tenta ensinar sobre. Mas deixa eu dizer algo para você. O sobrenatural é a especialidade de Deus. Nós vemos aqui nessa história, o povo de Deus não precisou lutar, não precisou pegar espada, não precisou matar ninguém. O povo de Deus precisou apenas se colocar diante de quem guerreou a guerra, foi o próprio. Tem coisas na sua vida que já há algum tempo você está fazendo na força do seu braço. Tem coisas na sua vida que já faz algum tempo que você está lutando com as suas próprias forças. Você tem se sentido frustrado, porque parece que não vai. Parece que você não avança. Deixa eu dizer algo para você, você não vai avançar mesmo. Porque você é filho de Deus. Antes de ser essa carne aí que você toca, você é espiritual. Primeiro espiritual. Depois essa carne. Então você precisa discernir que primeiro as coisas são resolvidas no reino do Espírito. E não dá para resolver as coisas no reino do Espírito na força do braço, nas suas convicções religiosas, ou nas suas faltas de convicções, ou na sua capacidade intelectual de compreender coisas. Não, sobrenatural não se compreende, se vive e aceita pela fé. E eu acredito, através dessa palavra, que este sobrenatural está acontecendo nos dias de hoje. Estarmos aqui hoje, nesta manhã, faz parte do sobrenatural de Deus para mim e para você. Então, eu acredito que existe uma expectativa muito grande no coração de Deus, através de Jesus Cristo, para que eu e você comece a discernir que o sobrenatural está em Deus e Ele quer realizar na sua igreja. Só que isso precisa ser aceito através da fé, da compreensão da palavra, daquilo que a palavra nos inspira e nos ensina. O que você não pode é ficar cético, lutando ano após ano com a força do seu braço e chegar a lugar nenhum. Você precisa saber para onde você está indo, irmão. Você precisa saber o que você quer. Lembra? Oração tem um objetivo. Você precisa saber. E à medida que você sabe e reconhece isso em Deus, o sobrenatural começa a acontecer. Aleluia. Então deixa eu falar para você. Se a notícia má chegar para aqueles que ainda não chegaram, essa é a lição. Corre para os pés de Jesus, que Ele vai lutar as suas guerras. Aleluia. Agora, Deus não luta guerras de quem fica promovendo guerra. Deus não luta guerra daquele que fica se enfiando em guerra. O que eu quero dizer com isso, irmão? Que Deus vai lá e te liberta, e amanhã depois você está lá de novo se sujando, e achando que Deus tem a obrigação de ir lá e te limpar de novo. Ei, esse processo já fora feito com o sangue de Cristo Jesus. Lembra? O sangue de Cristo derramado significa o quê? Purificação das nossas almas. Significa o quê? Nós estamos agora libertos e lavados pelo sangue de Cristo. Então a lama já não me cabe mais. Então eu não vou mais me enfiar nesse tipo de guerra. Mas tem guerras que não é a gente que vai, ela vem contra mim e contra você. Essas, Deus vai lutar por você. Você está me entendendo? Está claro?
claro isso para você? Porque senão a gente começa a banalizar o Evangelho. O cara se enfia num monte de presepada e acha que é obrigação de Deus, porque o pastor falou que a guerra é do Senhor, então Deus é obrigado a lutar esse tipo de guerra. Ei, irmão, se converte. Você não é mais um anão espiritual. Você é um homem, uma mulher de Deus. Tem discernimento. Compreenda isso no nome de Jesus. Amém. Com muito amor e carinho, diga para o seu irmão, você está compreendendo, irmão? Bem, com essa introdução agora eu quero pregar. Nós estamos em brincadeira, irmãos. Nós estamos num ano de crescimento, sim ou não? É? Estamos crescendo muito. Crescendo mais em intimidade com Deus, crescendo mais nas nossas disciplinas espirituais, crescendo em tudo aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos para fazer e realizar. Mas nós sabemos que o crescimento tem inimigos. Todo crescimento vai ter objeções. Todas as vezes que você decidir crescer, você vai ver que você vai enfrentar algumas resistências. Você vai enfrentar algumas coisas para não te deixar crescer. E principalmente quando se trata do crescimento espiritual. A primeira coisa, o primeiro inimigo do crescimento espiritual é a minha e a sua natureza maligna. A velha natureza. Quando você decide que precisa crescer, o que acontece com a velha natureza? Ela quer sair lá das águas que foram sepultadas no batismo, pastor. Nós entregamos a vida a Jesus. Pelo batismo nós sepultamos a velha criatura, a velha natureza, sim ou não? Ela está lá sepultada, enterrada, afogada, morta. Aí você fala, agora eu vou crescer espiritualmente, agora eu vou orar, agora eu vou jejuar, agora eu vou vir para os cultos, agora eu vou ser pastoreado, eu vou pastorear, eu vou ser discipulado, eu vou discipular, agora eu vou. Aí de repente, quando você olha assim, tem a cabecinha da velha natureza querendo sair da água. Ah, vai não. Vai não, você não pode, você não deve. Não, aqui é mais gostoso, vamos para a praia, vamos fazer qualquer coisa, vamos falar mal de alguém, vamos assistir Netflix, o Big Brother agora tá legal, vamos fazer alguma coisa, vamos panguar, vamos fazer qualquer besteira, vamos, é a natureza maligna, querendo levantar de lá. E o que você precisa fazer? Fica aí, infeliz. Sepultar, você está morta. Morto não fala. Outro dia alguém veio falar para mim que tinha alguém falando mal de mim. E veio, pastor, estou triste. Porque fulano está falando mal do senhor, falando mal da equipe, falando mal da igreja. E foi falando. E depois, você não vai fazer nada, pastor. Foi para falar sobre o quê? Estou falando mal de você. Eu falei, irmão, morto não responde. Morto não fala. Como assim, pastor? Eu decidi enterrar a velha natureza. A natureza maligna, ela não responde, ela não fala. Agora, você quer uma resposta de uma natureza vivificada em Cristo, a nova natureza? Oh, querido, em Cristo Jesus eu sou mais do que vencedor. Em Cristo Jesus eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Em Cristo Jesus eu sei quem pode lutar as minhas guerras. Quem morreu não responde, irmão. Então, se alguém bater lá na sua porta para falar mal de você, para te atazanar, para te azucrinar, para te fazer sair das estribeiras, para te fazer sair do foco, lembre-se, a velha natureza maligna fora sepultada nas águas do batismo. Você nasceu de novo. Morto não fala, morto não responde, morto não reage. Mas os vivos buscam a Deus. Os vivos glorificam a Deus. Você está aí comigo, irmão? Diga para ele, morto não fala. Então o que você está falando? Porque você está vivo. Que é a igreja viva de Jesus. Aleluia! Outro inimigo do seu crescimento espiritual, o mundo, irmão. E o mundo não está lá fora, não. O mundo maligno está dentro de nós. Seja franco com você mesmo. Olha para você. Constantemente o mundo quer te roubar. E o mundo aqui é o sistema. É o mundo sistêmico. É o mundo corrompido. Nós vamos entrar agora em um momento do mundo
Onde a festa da carne começa a acontecer. Aí você liga a sua televisão, o que aparece lá? Seja sincero, irmão. Um monte de mulher pelada, um monte de homem pelado. Oh, perdão, você está assistindo aí, eu não posso falar isso, mas é verdade, seu infeliz. Só tem o que não presta. E é claro, irmão, que seus olhos desejam aquilo que eles veem. É verdade. Seus olhos desejam aquilo que você vê. Se você está vendo besteira, se você está vendo aquilo que aquele mundo maligno está imprimindo diante de você, você passa a desejar. Mas morto não tem mais sentido para morto. Nós decidimos morrer com Cristo, sim ou não? Então essa natureza maligna não pode me impedir a crescer, Tereza. Diga para o seu vizinho, a natureza do mundo maligna não vai me impedir de crescer. Não, afirma isso com os olhos dele. Diga para ele assim, Maurício, essa natureza maligna não vai me impedir de crescer. Não vai. Por que não vai? Porque eu estou revestido do poder de Deus. Eu decidi crescer. Eu decidi avançar. Você está aí comigo, irmão? Aleluia. Outro inimigo que vem sobre mim, sobre você, o próprio Satanás. E pasmem, não é aquele gatinho da bruxa do 71, o Satanás, mas é aquele que usurpou o ser igual a Deus, aquele que tentou roubar o trono de Deus e foi destituído da glória de Deus, o diabo. A Bíblia diz que ele fica ao nosso derredor, buscando alguém para tragar, para destruir. Então quando você decide crescer, ele quer de alguma maneira se opor a isso. Ele levanta alguém dentro da sua casa para não deixar que você crescesse, sabia? E não é porque aquela pessoa tem um Satanás. Não, ela não tem um Satanás, mas o Satanás quer ter ela. Você está comigo? O Satanás quer tê-la. Como ele não pode tocar em você, que é ungido, que é ungida, que é a menina nos olhos de Deus, ele vai tentar de alguma maneira pegar alguém que está desapercebido para roubar o seu crescimento. Mas eu quero que em nome de Jesus você agora fale assim comigo: diabo, você não vai opor o meu crescimento. Não vai. Ele não tem poder sobre você, irmão, a menos que você dê. Você está aí comigo? Então o diabo é um dos meus inimigos. Eu preciso caminhar numa dimensão de fé e ter claro dentro de mim a palavra revelada no meu coração. O que a Bíblia fala sobre o diabo? Ele é um anjo poderoso? Sim. Ele é um cara que pode dizimar muita gente, levar muita gente para o inferno. Ele está fazendo isso? Sim. Mas a Bíblia também me diz que Jesus o venceu na cruz do Calvário e Ele está debaixo dos nossos pés. A mensagem que eu preciso dar para ele é: fica aí, não sai daí não, porque eu estou marchando, eu estou crescendo e eu vou crescer no nome de Jesus. Amém? Oh, querido, diga para o seu vizinho: amém. Amém. O diabo está aqui, irmão. É por isso que a Bíblia diz que você tem que andar com seus pés bem firmados na palavra. O que significa? Olha essa representação. Para você guardar no seu coração. Por que os pés têm que estar bem firmados? Para você não dar oportunidade alguma para ele sair debaixo dos seus pés. Palavra dele. Ele resmungou palavra dele. Sabe como que Jesus venceu o Satanás? Lembra disso lá no deserto? Foi com o quê? A palavra nele. Ele quer levantar a palavra nele. Ele quer espernear a palavra nele. Os pés firmados. Não sai daí não. Aleluia. Quem quer crescer anda com os pés bem firmados, calçados os pés na pregação do Evangelho da paz. Você está aí comigo? Amém. Qual é o outro inimigo? Eu quero concluir. É a tendência que nós temos de evitar lutas e fugir delas. Irmão, o ser humano, ele não gosta de enfrentar lutas. Verdade. E aí quando vem uma luta, o que a gente faz? A gente quer fugir.
a gente quer transferir para alguém. É ou não é? A primeira luta que aconteceu, assim, uma das primeiras, né? Foi lá no Éden. Não era para comer daquele fruto, e eles vão ir. A primeira luta foi quando Deus chega. Adão, onde está? Não. Adão se esconde. A gente tem uma tendência de se esconder das lutas e das responsabilidades. A luta agora de Adão era: ei, assume a responsabilidade, Mocó. Você não fez o que não era para fazer? Assume e entenda que eu tenho um plano para isso também. Um plano perfeito de Jesus Cristo. Aleluia. E aí Deus chega no Adão e olha a coisa interessante. O que Adão faz? Adão, o que está pegando? Ah, Deus, a mulher que tu me deste, olha aqui, sem vergonha. É fácil, né, Jesus? Transferir a responsabilidade para alguém. Ah, mulher, meu Deus. Nós temos essa tendência, Antônio, de fugir. Deixa eu dizer algo para você: quem quer crescer precisa assumir responsabilidades. Quem quer crescer precisa assumir riscos. Quem quer crescer precisa entender que o Deus do sobrenatural está agindo. Você está aí comigo? Amém? Quem quer crescer? Tem gente que não quer crescer, pastor. Eu descobri isso, irmão, de forma muito triste, sabia? Eu fui visitar uma pessoa doente. Chegando lá, camada. Chegando lá, a situação bem delicada. Mas por estar doente, ela está recebendo o que ela nunca recebeu na sua vida. Ela está recebendo bom cuidado, investimento, recebendo recursos. Então, fora a doença dela, o entorno está tudo bem. Ela come o que ela nunca comeu. Ela está vestindo o que ela nunca vestiu. E aí chegou um momento da oração que eu perguntei para ela se ela queria ser curada. Sabe o que eu notei? Ela não quer ser curada. Porque se ela for curada, ela vai ter que assumir responsabilidade. Ela vai precisar levantar da cama. Ela vai precisar deixar os cuidados dos terceiros. Ela vai precisar sacudir a poeira e deixar de receber o auxílio. Então tem gente que não quer avançar. Tem gente que não quer assumir risco. Tem gente que não quer assumir responsabilidades. E nós temos essa tendência. E essa tendência não nos faz crer. Você precisa crescer. Você precisa assumir responsabilidades. Você precisa assumir riscos. Você precisa sair de perto do tanque, irmão. Eu ouvi Jesus Cristo falando no seu ouvido: toma a sua cama e anda. Chegou a hora de caminhar. Agora é a hora de servir. Agora é a hora de fazer parte integrante do corpo de Cristo. Chegou a hora de ser independente, sempre dependente do corpo. Chegou a hora de você ser um participante do corpo. Você está comigo? Está mesmo? Amém. Toma a sua caminhada. Para concluir, gostaria que você ficasse de pé, por favor. Um outro inimigo do nosso crescimento, esse talvez seja um dos mais danosos ou danosos, é o mau exemplo. Irmão, acredite, o seu mau exemplo te impede de crescer. O seu mau exemplo te impede de crescer. Hoje pela manhã nós estávamos sendo ministrados através da oração. E o João, ele citou algo muito interessante. Ele dizia: olha, precisamos ser exemplos para os nossos filhos. Precisamos dar bons exemplos para os nossos filhos. E eles vão nos ver orando. E quando nos ver orando, eles vão perguntar: por que é que estamos orando? Você vai dizer para ele por que é e quem está ouvindo a sua oração. Esses exemplos vão ficando naquele coraçãozinho que vai fazer aquela criança crescer e se tornar alguém de muita fé. Precisamos ser exemplos. Mas o mau exemplo nos rouba o crescimento. Às vezes nós cantamos, celebramos, até oramos,
Mas quando a gente sai daquela porta para fora, a nossa vida não condiz com isso. Somos recheados de maus exemplos. Falamos fora de hora, nos iramos facilmente, tomamos decisões sem antes tomarmos conselhos. Quando na verdade, como homem e mulher de Deus, como a igreja de Cristo, nós sabemos que nós temos um bom conselheiro, o cabeça da igreja, Jesus Cristo. E por tomarmos decisões precipitadas, logo os maus exemplos começam a surgir. E as pessoas olham e falam: olha, crente, isso porque é crente, isso porque vai lá na igreja, isso porque não sei o quê. Ei, o seu mau exemplo te impede de crescer. E talvez até hoje você não rompeu como deveria. É porque você tem sido alguém de mau exemplo. A partir de hoje, decida crescer nessa área. Se esforce para isso. Não é fácil dar bons exemplos diante de uma sociedade tão corrompida e corrompida. Não é fácil dar bons exemplos quando dentro de casa a gente tem alguém que nos ataca, que nos... Mas tem, já fui crucificado com Cristo. Agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, não vivo a mais por mim, mas vivo a pelo Filho de Deus. Eu fui sepultado, irmão. Você foi sepultado. Deixa Cristo falar em você. Ele é o seu melhor exemplo. Você pode virar para o seu irmão aí com muito amor e carinho e dizer: Rei, Jesus Cristo é o seu melhor exemplo. Deixe ele ser visto em você. Feche seus olhos, por favor. Feche seus olhos. Coloca sua mão aí na altura do seu coração. Oh, Jesus. Aleluia. Oh,